Olá e boas-vindas a mais uma edição da nossa exploração detalhada. Hoje a gente tem pela frente uma jornada que beira o inacreditável, sabe? Com certeza, é uma daquelas histórias que parecem até roteiro de cinema, de tão extremas. Exato. Nós vamos investigar a transformação impressionante de um menino assim, incrivelmente frágil, em uma das figuras mais robustas, enérgicas e formidáveis de toda a história americana. E o material que baseia a nossa análise de hoje é um documento histórico fascinante. É uma cópia original de 1913 da obra Theodore Roosevelt, An Autobiography. E hoje nós vamos focar especificamente nos capítulos de 1 a 4. A nossa grande missão nesta investigação aprofundada é descobrir exatamente como a pura força de vontade e a exposição deliberada ao desconforto podem de fato forjar o caráter. A ideia central é extrair dessas páginas antigas lições que são altamente práticas sobre política, sobre resiliência e a natureza da coragem, né? Sim, e tem uma ironia imensa, quase poética nisso tudo. A vida dessa figura tão colossal, desse ícone de força física, começou com ataques de asma tão severos, tão debilitantes que o pai precisava andar com o garoto no colo de madrugada. Nossa, imagina o desespero. Pois é. Caminhando de um lado para o outro no quarto só para tentar ajudar a criança a puxar o ar para os pulmões. É genuinamente difícil conceber que esse mesmo menino com o peito chiando se tornaria décadas depois um símbolo global de vitalidade. E essa fragilidade inicial estabelece toda a fundação da nossa análise hoje. Ao lermos essas memórias com atenção, o que fica claro logo de cara não é apenas a narrativa de construção de um corpo forte a partir de uma constituição doentia. O buraco é mais embaixo, né? Exatamente. Trata-se da construção meticulosa de uma moralidade inabalável e de uma ética de trabalho absolutamente implacável frente às adversidades. A fragilidade física na infância funcionou quase como um catalisador permanente para ele. Faz muito sentido. A necessidade de lutar diariamente pelo simples e vital ato de respirar acabou se traduzindo mais tarde numa necessidade visceral de lutar por ideais. Todo aquele vigor, toda a energia que ele buscou construir para si mesmo se tornou inevitavelmente o vigor que ele aplicaria para tentar moldar o mundo ao redor dele. E a forma como ele começou a interagir com esse mundo é hilária e muito peculiar. Certo, vamos desvendar isso porque aqui é onde fica realmente interessante. O fascínio absurdo pela natureza e por essa vida vigorosa não começou no topo de uma montanha intocada. Começou no meio da selva de pedra de Nova York. No meio da calçada, praticamente. Sim, a carreira de zoólogo dele começou de uma forma muito inusitada, com uma foca morta. Pensem bem nessa imagem. Um garoto andando pela Broadway no século XIX, indo simplesmente comprar morangos antes do café da manhã quando dá de cara com uma foca morta exposta em cima de uma tábua de madeira no mercado. Para a imensa maioria das pessoas, seria apenas uma cena bizarra ou até nojenta. Com certeza, mas para ele aquilo acendeu um sentimento de aventura incontrolável. Como ele não tinha fita métrica profissional, puxou uma régua de bolso dobrável e começou a medir o animal ali mesmo no meio da calçada. E foi ali que começou a redigir uma história natural. Que logo evoluiu para a criação do grandioso Museu Roosevelt, de História Natural, que na verdade ficava espremido num corredor no andar de cima da casa da família. Mas o nível de dedicação era altíssimo, com etiquetas escritas em tinta rosa. O que é fascinante aqui é observar como essa curiosidade metódica já estava profundamente enraizada antes mesmo de qualquer força física se manifestar. Não era apenas um garoto observando bichos, era um garoto catalogando, criando sistemas de registro. A mente já tentava dominar o ambiente. Mas enquanto o intelecto se expandia pelo corredor da casa e até por outros continentes, como a viagem pelo Rio Nilo, onde a fonte relata que ele coletava pássaros usando um terno velho de domingo. Aquele terno que deixava os pulsos totalmente expostos aos insetos, né? Esse mesmo. Enquanto a mente ia longe, o próprio corpo continuava sendo um obstáculo enorme, uma verdadeira gaiola. Isso nos leva a um ponto de virada crucial, que aconteceu em uma situação de extrema vulnerabilidade e isolamento. O famoso incidente em Moosehead Lake. O próprio. Essa é daquelas histórias que definem uma vida inteira. O jovem Roosevelt, ainda carregando aquela constituição frágil e asmática, viajava sozinho em uma diligência para o lago. E durante essa viagem sacolejante, ele deu azar de cruzar com 2 outros garotos.
Mais ou menos da mesma idade, mas infinitamente mais robustos. E com péssimas intenções. Eles perceberam de cara que o garoto magricela no canto era um alvo fácil e começaram a atormentá-lo sem piedade. Quando a paciência acabou e ele finalmente tentou lutar e se defender, descobriu algo psicologicamente devastador. Ele era tão fisicamente fraco que os garotos conseguiam controlá-lo com total facilidade. Rindo dele sem sequer precisar machucá-lo. Exato. A grande humilhação ali não foi a dor física de um soco, foi a constatação absoluta da própria impotência. Ele era como um boneco de pano nas mãos do mundo. A reação a esse evento específico é o que separa uma biografia comum da história que estamos dissecando hoje. A resposta não foi o ressentimento passivo. Ele não aceitou aquela derrota humilhante como um destino genético inevitável. Ele decidiu ir para cima do problema. Sim, ao perceber que não tinha destreza natural, tomou uma decisão incrivelmente metódica. Compensaria a falta de biologia com puro treinamento. Procurou um ex-lutador chamado John Long e iniciou aulas rigorosas de boxe. E isso se conecta a algo maior, né? Muito maior. Essa atitude de enfrentamento se liga diretamente a uma filosofia central dele ao longo do livro, a ideia de agir repetidamente como se não houvesse medo até que o fingimento se torne a própria realidade. Para quem nos escuta hoje e talvez enfrente aquela famosa síndrome do impostor, essa é uma prova histórica e prática de que a ação muitas vezes precisa preceder a emoção. Nossa, que lição importante. O autor acreditava que, ao agir com confiança diante de um desafio, o hábito físico do enfrentamento acabaria consolidando a coragem mental. A coragem não seria a ausência de medo, mas a prática repetida e exaustiva de controlá-lo até ele perder a relevância. Certo, vamos desvendar isso um pouco mais, porque essa visão de construir a si mesmo entra em uma teoria fantástica que ele desenvolve sobre a natureza do próprio sucesso. E ele quebra o sucesso em uma dicotomia muito interessante para justificar a própria trajetória. Se conectarmos isso ao panorama geral da obra, vemos que essa teoria de duas categorias de sucesso é a espinha dorsal de como ele enxergava o mundo. O primeiro tipo de sucesso, segundo o texto, é aquele alcançado por pessoas que nascem com um dom natural extraordinário. Aquela genialidade que nenhum treinamento consegue igualar perfeitamente. Como um atleta que corre 100 metros quase sem esforço. Extremamente claro, com uma franqueza até notável, que não possuía nenhum talento natural, nenhuma genialidade desse tipo, nem física nem intelectual. O próprio sucesso, na avaliação dele, pertencia inteiramente ao segundo tipo. O desenvolvimento extremo, obstinado e frequentemente doloroso de habilidades comuns através de quantidades massivas de trabalho duro. E a nossa fonte traz uma prova irrefutável de que essa perseverança brutal funcionou na prática. Dando um salto no tempo, já consideravelmente mais velho, e no centro do poder, ele decidiu implementar um teste físico rigoroso para os oficiais do Exército. A exigência era caminhar 50 milhas ou cavalgar 100 milhas no prazo de 3 dias. Uma exigência pesada para oficiais acostumados ao trabalho de escritório. Exatamente. De repente, uma enxurrada de oficiais começou a reclamar amargamente. A imprensa entrou na onda, publicando artigos dizendo que a medida era uma tirania caprichosa. E a resposta dele não foi mandar uma carta ou dar um discurso para justificar a ordem. Ele foi lá e fez. Ele mesmo chamou o cirurgião-geral, alguns assessores e cavalgou as 100 milhas inteiras em um único dia. E o detalhe espetacular não foi num dia de sol ameno, foi sobre uma tempestade terrível de gelo e neve nas estradas congeladas da Virgínia. Como era de se esperar, o silêncio dos críticos depois disso foi ensurdecedor. A oposição simplesmente evaporou. É o ápice de liderar pelo exemplo prático. Havia uma regra não dita, mas muito clara na vida dele, de nunca exigir de absolutamente ninguém um nível de desconforto que ele próprio não estivesse pessoalmente disposto a enfrentar. E falando em enfrentar desconfortos, vamos sair um pouco das estradas congeladas e entrar direto nos corredores abafados e esfumaçados do poder nova-iorquino. É o momento em que ele decide entrar de cabeça para a política em Nova York. Naquela época, os membros da classe social rica de onde ele vinha simplesmente gargalharam da cara dele. Diziam que a política local era de baixo nível. Sim, um pântano controlado exclusivamente por dolos de salão, pessoas rudes das ruas.
Definitivamente não era lugar para cavalheiros educados em Harvard. E a resposta que ele deu a esses amigos engravatados foi lendária. Ele declarou que pretendia sim fazer parte da classe governante. E se as pessoas rudes que controlavam a política na prática fossem duras demais para ele, ele até aceitaria desistir. Mas definitivamente não antes de descer a arena com os próprios pés e tentar lutar de igual para igual. E cumprir essa promessa exigiu uma coragem bem diferente daquela usada para enfrentar uma tempestade de neve. Para ingressar nesse meio, ele precisou engolir o orgulho de classe e frequentar assiduamente o Morton Hall. Que era o reduto da associação local do partido. Uma sala grande, mal iluminada, em cima de um salão com bancos encardidos e cuspideiras espalhadas pelo chão. Com um retrato imponente do General Grant na parede. Ele foi até lá noite após noite, sentou naqueles bancos encardidos até que a enorme barreira de ser visto como um snob engravatado finalmente caísse. E foi no meio da fumaça de charuto do Morton Hall que ele conheceu o Joe Murray. Joe Murray era a antítese de tudo que o Roosevelt representava. Um ex-líder de gangue criado descalço nas ruas violentas da Primeira Avenida que tinha lutado nas trincheiras da Guerra Civil. Apesar de virem de planetas completamente diferentes, eles construíram uma amizade de lealdade inabalável. E foi o Joe, motivado inicialmente por uma vingança pessoal, quem orquestrou inteiramente a primeira indicação política de Roosevelt para a Assembleia. A campanha não teve nada de debates polidos. A antiga gangue de Joe literalmente tomou conta das urnas, garantiu a votação na base da pura intimidação física contra os fraudadores habituais. E o jovem aristocrata foi eleito. Mas uma vez dentro da Assembleia, a realidade do sistema bateu de frente com os ideais dele. O cenário legislativo era profundamente infectado pela corrupção, dominado por um grupo chamado pela imprensa de Cavalaria dos Cavalos Negros. E aqui é crucial fazermos uma pausa para enfatizar a posição estritamente neutra da nossa análise de hoje. Com certeza. Nosso papel aqui é exclusivamente relatar os fatos exatamente da maneira como a fonte original descreve, sem tomar qualquer partido ou endossar visões. E o autor descreve minuciosamente que a corrupção fluía com força de todas as direções possíveis. De um lado, havia corporações ricas subornando legisladores para aprovar leis. Por outro lado... E aqui tem um detalhe que choca quem ouve isso pela primeira vez. Os próprios legisladores não eram só vítimas das corporações. Muitos criavam os chamados projetos de lei de chantagem, as famosas strike bills. Era um esquema mafioso dentro da lei. Totalmente. Eles redigiam um projeto que prejudicaria uma empresa rica, ameaçavam colocar em votação e o único propósito era extorquir dinheiro vivo para engavetar o papel. É um ciclo de cinismo absoluto. E essa constatação da amoralidade se cristaliza num episódio frenético narrado no livro. O caso do filibuster e da isenção de impostos. Havia uma manobra obscura no plenário para aprovar silenciosamente uma emenda que isentaria as companhias de ferrovias elevadas de pagar mais de US$ 1,5 milhão em impostos. Um dinheiro que devia ir para os cofres públicos? Isso mesmo. Mas um legislador chamado Mike Costello escutou a leitura rápida e entendeu o golpe e iniciou um filibuster. Um recurso regimental de discursar sem parar para obstruir a votação, o que gerou um caos total no plenário. A cena descrita é maravilhosa, quase de filme. O presidente da casa, desesperado para passar o golpe, batia o martelo freneticamente, gritando que o Costello estava fora de ordem e chegou ao absurdo de mandar prender-o ali mesmo. Uma loucura completa. Foi no meio dessa gritaria que Roosevelt entrou na confusão. Literalmente pulando por cima das mesas no plenário, ele se juntou aos protestos a plenos pulmões, causando um nível de caos e barulho tão colossal que a manobra inteira foi exposta. A imprensa publicou tudo, o escândalo estourou e US$ 1,5 milhão foi salvo. Esse episódio ilustra bem o valor da vigilância tática no combate imediato. Mas houve outra experiência que gerou um impacto ideológico muito mais profundo: a Lei dos Cortiços. É preciso lembrar que ele iniciou a carreira defendendo o livre mercado irrestrito, acreditando que o governo jamais deveria interferir nos negócios privados. A cartilha clássica da época. Mas então ele foi encarregado de investigar pessoalmente as condições de trabalho nos cortiços de Nova York, onde se fabricavam charutos clandestinos.
E o choque foi absoluto. Imagine o cenário. Famílias inteiras vivendo, dormindo, comendo e fabricando pilhas de charutos em um único quarto, imundo e sem ventilação. Restos de furmo misturados com a comida das crianças. A degradação humana era aterradora. O confronto direto com essa realidade brutal estilhaçou as convicções teóricas dele. Ele percebeu que uma teoria purista não poderia de forma alguma tolerar tamanha miséria real. Isso levanta uma questão importante que transborda a época. Após ele lutar ferozmente para aprovar a lei proibindo essa prática, a lei foi derrubada pela Suprema Corte do Estado. E o motivo que os juízes deram foi inacreditável. Isolados em seus gabinetes confortáveis, eles alegaram que a lei interferia na santidade do lar sagrado. O autor reflete com uma ironia amarga sobre como o formalismo jurídico muitas vezes é completamente cego à realidade asquerosa. Chamar um quarto insalubre de lar sagrado era uma violência conceitual imperdoável. O que nos empurra para a lição favorita do autor em toda a obra resumida em uma frase muito potente. É muito mais fácil ser uma pomba inofensiva do que uma serpente sábia. A mensagem é pragmática. Não basta ser apenas uma pessoa boa. Ter ideais nobres tomando chá num salão chique não resolve nada. É indispensável ter eficiência combativa. Estar disposto a descer para a arena, sujar as mãos e lutar no barro por esses ideais. A força sem força é inútil e acaba esmagada diante de oponentes cínicos. Foi essa exata necessidade de endurecimento que o impulsionou para um ambiente ainda mais extremo. E num piscar de olhos, saímos do asfalto de Nova York no ano de 1883, direto para os ermos inóspitos do Oeste Selvagem. Cowboyland. O cenário muda drasticamente para a terra de espaços vastos, do silêncio ensurdecedor e do sol brutal do território de Dakota. E os detalhes narrados no livro criam um contraste quase cômico com a vida engravatada anterior. Na primeira chegada, ele relata a tentativa de dormir num quarto de hotel, que na verdade era um cômodo minúsculo de madeira com 14 camas espremidas em cima de um bar, onde tiros e brigas eram a trilha sonora da madrugada. E tem aquela outra anedota maravilhosa de quando ele estava jogando cartas tranquilamente na cabana e a partida foi interrompida pelo barulho infernal de um lince atacando o galinheiro do lado de fora. É o tipo de ambiente que exige uma resiliência que não se aprende em livros. E para ajudar a domar esse mundo, ele mandou buscar 2 lenhadores do Maine, Sewell e Dow. Homens gigantescos acostumados ao trabalho pesado. E a presença deles gera uma anedota hilária sobre o corte de árvores. Mostra uma humildade surpreendente da fonte original. Eles estavam cortando toras pesadas, Roosevelt suando a camisa junto com os 2 gigantes tentando acompanhar o ritmo. Aí alguém passa e pergunta para o Dow quantas árvores eles tinham derrubado. E a resposta do Dow é seca e genial. Ele responde, bem, o Bill derrubou 53, eu cortei 49... E o chefe roeu 17, como se fosse um castor. Muito bom. Imagina o aristocrata destroçando a árvore aos pedaços, sem técnica nenhuma, mas se recusando a parar. Isso rendeu respeito absoluto daqueles homens duros. Ele se recusava a desistir. Essa história desmistifica muita coisa e ilustra perfeitamente a realidade do Roundup, o trabalho de reunir o gado. A imagem romântica do cowboy de cinema passa longe da brutalidade crua real. Acordar rotineiramente às 3 da manhã no breu, vestir roupas no frio cortante, montar cavalos semi-selvagens que corcoveavam violentamente. Um teste físico e psicológico insano sob uma nuvem de poeira e calor insuportável. E ainda fechar o dia com 2 horas exaustivas de guarda noturna. E a punição para o erro frequentemente era fatal. O que nos leva ao caso do estouro da boiada. Um momento de tensão máxima. A noite cai, uma tempestade elétrica massiva se forma. Um raio cai rachando o céu e o rebanho entra em pânico cego. Começa o stampede, o estouro, milhares de cabeças correndo na escuridão esmagando tudo. Ele pula no cavalo e cavalga no breu absoluto, tentando flanquear a manada. E aí, a terra some debaixo dele. Uma queda direto no desconhecido. O cavalo despenca de um barranco íngreme direto para as águas escuras e agitadas do rio Little Missouri. Qualquer um teria se afogado ou desistido ali. Mas o instinto treinado falou mais alto. Ele se endireita na cela debaixo da água,
O cavalo sobe a outra margem do rio e eles continuam galopando perseguindo o rebanho até o amanhecer despontar. É a prova literal do triunfo do vigor cultivado sobre o caos. Amarra de maneira formidável toda a transformação. Aquele garoto pálido que não conseguia respirar nas noites em Nova York, agora mantém o controle absoluto no meio de um rio perigoso e uma manada em pânico letal. Então, o que tudo isso significa quando colocamos as peças juntas? A conclusão que emerge é brilhante na sua dureza. A evolução verdadeira jamais acontece por acaso ou inércia. Seja superando a asma com aulas de boxe, seja peitando o formalismo cego de juízes distantes da realidade ou sobrevivendo a um estouro de boiada na escuridão. A resposta é sempre a mesma. A ação direta, vigorosa e incansável é o único motor que realmente produz mudança. O valor central que quem nos acompanha pode extrair dessa investigação hoje é a importância vital de identificar as falhas em si mesmo e no ecossistema e encará-las ativamente. A vida exige que as pessoas aprendam a combinar a decência moral com a capacidade técnica e física de entrar em combate. O conhecimento e as intenções morais só adquirem valor real quando testados na prática, longe do conforto teórico. As intenções precisam de músculos. E essa constatação nos deixa com um pensamento final muito instigante derivado da frustração real que a fonte sentiu na Assembleia. Com a experiência, ele passou a nutrir um desprezo profundo por um perfil específico, os chamados reformadores de salão. Pessoas que exigiam uma perfeição moral impecável, do alto de posições confortáveis. Exato. Criticavam implacavelmente qualquer líder que estivesse no meio da sujeira tentando resolver os problemas com os recursos limitados, mas eles mesmos se recusavam categoricamente a descer para o campo e sujar as próprias mãos na realidade imperfeita. Uma atitude cômoda e estéril. O que nos conduz a uma provocação fundamental para os dias atuais. Se o verdadeiro progresso quase sempre exige concessões difíceis e mãos sujas de barro, até que ponto a nossa própria busca moderna por uma pureza ideológica imaculada, por não querer estar associado a nada que seja menos que perfeito, está ironicamente servindo apenas para garantir que as estruturas injustas do mundo continuem funcionando exatamente como estão? Uma excelente pergunta para reflexão. Fica o desafio de pensar sobre o peso da prática versus a teoria impecável. Agradecemos imensamente a companhia de quem acompanhou mais esta nossa análise de hoje conosco. Continuem questionando as certezas absolutas, continuem buscando agir no mundo real e até a nossa próxima exploração detalhada.